E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu gostaria hoje de compartilhar com você esse breve vídeo, onde eu gostaria de falar sobre as boas novas de Deus, as boas novas, a boa notícia do Evangelho. Em que ela consiste? O que são as boas novas de Deus para nós? Eu fiquei um tempo sem gravar vídeos por vários motivos, pessoais, dificuldade de tempo e tudo mais. Mas nos últimos dias eu fui incomodado a fazer esse vídeo, a voltar a gravar vídeos por causa de uma correspondência que estava na minha caixa de correio. Eu vou apresentar aqui para vocês, claro que preservando aqui o nome da pessoa. Então vejam, uma carta escrita à mão, com muito capricho, com muito zelo, com assim, demonstrando uma boa vontade, um carinho especial, um zelo especial mesmo. Eu vou chamar aqui essa pessoa de Dona Maria, preservando aqui o nome da pessoa que entregou isso aqui na minha caixa de correio, juntamente com este folheto que diz: o que você espera do futuro? Muito bem, eu gostaria de ler aqui para vocês o conteúdo dessa correspondência, disso que essa pessoa se deu ao trabalho de escrever manualmente para me entregar. Que diz assim: prezado leitor, já se perguntou que esperança a Bíblia nos dá? A Bíblia explica por que o mundo está cheio de problemas, mas ela também traz boas notícias. Todos os problemas vão acabar. As promessas da Bíblia prometem a você um futuro e uma esperança. Leia Jeremias 29, 11 e 12. Elas nos ajudam a enfrentar os problemas atuais e a ter uma atitude positiva também. E nos ajuda a sermos felizes, agora e para sempre. Para mais informações, acesse o site jw.org. Atenciosamente, eu vou chamar aqui de Dona Maria. Juntamente com essa carta escrita à mão, ela me trouxe esse folheto, entregou esse folheto, onde ele traz o que a Bíblia diz. Então ela cita Apocalipse 21, 3 e 4, onde Deus, a promessa de Deus é que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. E aí cita outros textos, porque é bom saber disso. Você poderá ter um trabalho digno e gratificante, viver num mundo livre de doenças e sofrimento, levar uma vida feliz e eterna ao lado de parentes e amigos. Podemos acreditar no que a Bíblia diz, né? É uma pergunta. E aí cita aqui promessas de Deus na Bíblia, de que Deus é chamado de o Todo-Poderoso, sobre Jesus ter curado pessoas, né, no seu ministério terreno. Mas é isso. Em resumo, é isso. Uma promessa de um mundo melhor no futuro. Apesar de todo esse zelo, todo esse esforço que essa pessoa dedicou, não só a mim, mas eu creio que ela deve ter escrito, se dado ao trabalho de escrever várias cartas entregue em várias casas. Infelizmente, eu tenho que trazer aqui, eu fui levado a um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10,
onde Paulo ele fala assim com relação ao povo judeu, o qual ele amava. E ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo de Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Paulo aqui demonstra o seu amor ao seu povo, mas lamenta que todo o zelo desse povo não tinha valor algum, porque não tinham zelo com conhecimento de Deus. Eles não conheciam a graça de Deus, não reconheciam Cristo como o Messias, não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Tinham zelo da lei, porém sem entendimento. Não tiveram, até ali, não tinham tido os olhos abertos para verem a graça de Deus em Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você hoje, você que é um leitor da Bíblia, você que procura a verdade da Bíblia, você que é um ex-testemunha de Jeová, você que pode ser um membro das testemunhas de Jeová que está me assistindo, eu quero dizer para você que minha tristeza, meu lamento é isso. É o mesmo do apóstolo Paulo. Um zelo, porém, sem entendimento. Sem entendimento da graça de Deus em Jesus Cristo. Notem que eu li aqui o conteúdo da carta, li o folheto, um resumo do folheto, e em nenhum momento me foi apresentado, através desse material, o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia de salvação. Ao sair da tentação do deserto, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 17, a palavra diz que logo Jesus pregava o arrependimento. João Batista apareceu no deserto, iniciou seu ministério no deserto, pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus nos chama a sermos testemunhas dele. Lucas 24, do 46 ao 48, ele vai falar: vocês têm que ser testemunha do quê? Da minha morte e ressurreição. Vocês têm que pregar o arrependimento para o perdão de pecados, pela fé em mim. Vocês são testemunhas da minha ressurreição. Vocês têm que testemunhar que eu morri pelos seus pecados, mas ressuscitei ao terceiro dia e estou vivo. Jesus se despede dos seus discípulos em Atos 1:8, dizendo: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o que nós podemos ver e constatar lendo todo o livro de Atos, todas as cartas, é isso aqui que Paulo fala. Quando eu fui ter convosco, eu não me propus a nada entre vós, não fui com filosofia, com palavras difíceis, não. Eu me propus a saber entre vós, senão nada além de Jesus Cristo e esse crucificado. Ele foi falar com os coríntios sobre o quê? Olha, vocês precisam se arrepender e crer em Jesus Cristo. O sacrifício dele na cruz foi pelos seus pecados. Se você crer nele, se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, você é salvo. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. E por que eu falo que esse trabalho é em vão? Por que eu falo que esse trabalho é em vão? Que isso é uma perda de tempo? Porque não traz o Evangelho. Não traz a palavra de salvação, a palavra de arrependimento e fé em Jesus Cristo.
Você que é testemunha de Jeová, você sabe muito bem o que você está falando nas ruas. O que é que o corpo governante te direciona a falar e a fazer de acordo com as literaturas que você recebe. Você sabe muito bem que você não tem pregado isso. Você não tem batido na porta das pessoas e falado: olha, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, que você creia em Jesus Cristo, receba Ele como seu Senhor e Salvador. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E você terá a vida eterna. O carcereiro de Filipos perguntou: o que eu farei, senhores, para ser salvos? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós vemos todo o livro de Atos. Pedro inicia ali, em Atos capítulo 2, o seu discurso. E as pessoas ali, ao serem tocadas por Deus, ali as pessoas que viram o evangelho sendo falado nas diversas línguas e as pessoas entendendo ali a mensagem do evangelho, falando: e agora, irmãos, o que nós vamos fazer? Pedro responde: arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem. Nós vamos ver todo o livro de Atos, os apóstolos e discípulos sendo o quê? Testemunhas de Jesus Cristo, conforme ele ordenou. Meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, saiba que você não está sendo testemunha de nada se você não testemunha disso. É duro falar isso, é difícil, eu sei que é difícil talvez ouvir isso, mas eu te peço, assim como Paulo se dirige aqui aos romanos, declarando esse amor a eles, mas o sentimento de ver as pessoas servindo a Deus com zelo, porém sem entendimento, é o sentimento que eu tenho por vocês. A sua fé, as suas convicções, infelizmente eu tenho que te falar, elas estão baseadas em declarações, em profecias, feitas por pessoas que comprovadamente mentiram. Basta você ver a sua própria história, a história dos testemunhas de Jeová, nas suas próprias literaturas. Basta você ver o que aconteceu no começo do século XX, quando Rutherford assume a presidência da organização. Ele muda tudo. Ele declara que ele prevê o fim do sistema de coisas para 1925. Essa é a mesma pessoa que em 1935 declara que, olha, não, ninguém vai para o céu, só 144 mil, vocês vão ficar na terra. A grande multidão. Essa mesma pessoa que previu também a ressurreição dos patriarcas, construiu uma mansão para que essas pessoas fossem morar lá. E você e eu sabemos que nada disso aconteceu. Então, é baseado nisso, é vendo a ausência das boas novas, a ausência do evangelho nas pregações que vocês fazem de casa em casa, é que eu falo isso para vocês. Zelo, porém sem o entendimento. Infelizmente, o que eu tenho para te falar é que você está servindo aquilo que nós podemos declarar, baseado na Escritura Sagrada, baseado na Bíblia, um falso profeta. Eu digo sem receio nenhum aqui, o corpo governante das testemunhas de Jeová são um falso profeta, baseado em todas as suas publicações, suas declarações, suas profecias que não se cumpriram. Basta você ler Provérbios 4:18 inteiro e ver se ali está tratando de alguma coisa referente à revelação progressiva. Não, o provérbio não fala nada sobre isso. O provérbio fala apenas do caminho do justo e o caminho do ímpio. Deuteronômio. Eu gostaria de concluir aqui com Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 20 a 22. Porém, o profeta que presumir soberbamente e falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir,
nem se suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou tal profeta. Não tenhais temor dele. Então, o que eu quero te dizer é que isso intitulado pela organização como a pregação das boas novas, infelizmente não são boas novas. Não tem utilidade nenhuma para a pessoa que recebe, para você e muito menos para o reino de Deus. O que na verdade está se passando para as pessoas é o quê? Não é que elas precisam ter fé em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, crer na sua morte e ressurreição. Mas continua sendo a mesma na O livro pode não ser usado mais hoje, o poderá viver para sempre no paraíso da terra, mas a filosofia é a mesma. É o ensinamento que está aqui nas últimas páginas, na página 255, parágrafo 14 aqui, onde esse livro traz essa mensagem. Não conclua que existem várias entradas ou caminhos que poderá utilizar para ganhar a vida no novo sistema de Deus. Existe apenas uma. Foi apenas aquela única arca que sobreviveu ao dilúvio, e não um sem número de embarcações. E haverá apenas uma organização, a organização visível de Deus, que sobreviverá à grande tribulação que rapidamente se aproxima. Simplesmente não é verdade que todas as religiões conduzem ao mesmo fim. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus, a fim de receber a bênção da vida eterna. Essas são as boas novas que as testemunhas de Jeová trazem. Que ela não é salva pela fé em Jesus Cristo, por se arrepender e crer em Jesus Cristo. Crer na sua morte e ressurreição. Crer na expiação dos pecados feito na cruz do Calvário, na propiciação que Jesus realizou na cruz do Calvário, conforme as Escrituras dizem. Jesus recebeu a ira de Deus sobre ele ali naquela cruz, pagando uma dívida que não era dele, pagando no nosso lugar, para que pela fé nele nós pudéssemos ser salvos. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essas são as boas novas do Evangelho. Eu espero que você medite, acredite não no que eu estou falando, mas examine as Escrituras. Examine de quem os apóstolos e discípulos são testemunhas. Ser testemunha de Jeová hoje é ignorar Atos 1:8, é ignorar aquilo que Jesus manda ser. Ele fala, ser-me-eis minhas testemunhas. É totalmente fora de contexto, é totalmente anacrônico. Adotar Isaías 43:10. Naquele contexto, aquele povo era o único povo, o povo de Deus que testemunhava daquilo que Deus tinha operado no meio daquele povo. Por isso ele chama ali os israelitas a serem testemunhas do único Deus verdadeiro em meio às nações pagãs. Ser testemunha de Jeová é ignorar o mandamento do Senhor Jesus. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, e Judéia e Samaria, até os confins da terra. Que Deus os abençoe.